Vê uma média pra mim, por favor. Ai, só comigo mesmo um negócio desse acontece. Como é que eu vou calcular isso agora? Mais uma vez, o Zé tá passando por um perrengue em uma situação que envolve matemática. Ele está investindo na construção de decks de madeira para alavancar os lucros da marcenaria. Mas para fazer o orçamento e passar o valor do produto para o seu cliente, ele precisa saber calcular a área desse deck. Sou Márcio Ferreira Barbosa, trabalho aqui em Jarandu, no sítio São Sebastião, com agricultura orgânica já há 19 anos. Mesmo quando você vai plantar, você precisa fazer a matemática, né? Ter o cálculo de tudo que você vai precisar colher e a quantidade que você vai estar plantando. Eu faço o cálculo primeiro da área. Cada pé tem um espaçamento diferente, né? Essa alface são 12 pés por metro quadrado, são 30 centímetros por 30. Se eu plantar mais mudas por metro quadrado, não vai ter espaço para formar os pés, elas vão crescer para cima. E se eu plantar menos mudas, eu vou ter uma perda de área. Eu faço um planejamento de quantos pés eu vou precisar mensal e através disso aí eu preparo a área. Se eu preciso de 1.200 pés de alface por semana, eu vou precisar preparar uma área de 100 metros de canteiro. Com o exemplo do agricultor, já dá para perceber qual é a base do raciocínio envolvido no cálculo de área. Na verdade, a gente quer saber quantos quadrados de 1 metro de lado cabem no espaço disponível para o plantio. Mas a área do quadrado eu já sei. Eu aprendi isso quando a Yara me explicou a radiciação, lembra? Ela descobriu a medida da parede da sala quadrada da Selminha, que tinha 9 metros quadrados. Por quê? Ela fez a operação inversa do cálculo da área de quadrado. Mas mesmo que o terreno para o plantio não seja quadrado, o agricultor pode fazer o cálculo decompondo a área em quadrados de 1 metro por metro. Olha o que acontece se o terreno tiver a forma de um retângulo. Pode ser. Mas e se o terreno fosse triangular, por exemplo? Aí a coisa já complicaria, né? Nem tanto, Zé. Se a gente dividir o retângulo traçando uma diagonal, vamos dar de cara com 2 triângulos retângulos iguais. Tá vendo? Esse tipo de triângulo é aquele que tem um dos ângulos com 90 graus, sabe? Então, o que a gente pode deduzir disso é que, para saber a área de um triângulo desse tipo, é só dividir a área do retângulo por 2. Triângulo é qualquer figura plana, né? Formada por segmentos de reta, portanto tem 3 vértices, né? Então ela é um tipo de polígono que tem 3 vértices, que tem 3 lados. Então tem infinitos tipos de triângulos. Se eu olhar em relação aos lados, eu vou considerar ou o triângulo tem os 3 lados diferentes, que é bastante comum, né? Chamado triângulo escaleno, ou ele tem ao menos 2 lados iguais, então é chamado triângulo isósceles, ou ele tem os 3 lados iguais, chamado triângulo equilátero. Se eu olhar do ponto de vista do ângulo, ou ele tem um ângulo reto, né, que faz 90 graus, é o triângulo retângulo, ou ele tem um ângulo que é maior do que um ângulo reto, um ângulo mais aberto, chamado triângulo obtusângulo. Ou todos os ângulos são ângulos agudos, menores que um ângulo reto, o chamado triângulo acutângulo. O triângulo retângulo é muito fácil de calcular a área, é só eu imaginar que ele é metade de um retângulo. E a área de um retângulo é uma coisa simples, é base vezes altura. Como o triângulo retângulo vai ser metade de um retângulo, a área dele vai ser base vezes altura dividido por 2. Obrigado. Bom, já tomei meu café e agora eu vou lá pra marcenaria porque o Ceará tá me esperando. Obrigado, valeu.
Ceará, como é que tá, meu querido? Ô, Zé, tudo bem, Zé. E aí, como é que foi lá no cliente? Ele vai mesmo fazer o deck? Não, ele vai. Só que eu não consegui dar o orçamento pra ele na hora não, Ceará. Ué, por quê? Ô, Zé, a gente tinha combinado que ia cobrar pelo metro quadrado. É só calcular quantos metros quadrados e multiplicar pelo preço, Zé. Pois é, Ceará, eu não sei calcular a área do lugar que ele quer. Esse desenho é muito difícil. Como eu faço pra calcular essa área? É um octógono, Zé. Um octógono regular, Zé. Não, eu sei, eu já conheço o desenho do octógono. Inclusive, tem um aqui montado na academia que fica debaixo do viaduto. Mas como é que eu calculo essa área, Ceará? É muito fácil, Zé. Sempre que eu dou de cara com figura assim mais complicada, eu tento fatiar, sabe, Zé? Divido em formas mais fáceis de descobrir a área. Um amigo meu, que é topógrafo, que me ensinou, Zé. O topógrafo ele é o profissional que é encarregado da medição de áreas. Então, com os mais variados equipamentos, ele vai a campo para fazer o levantamento de áreas. Quando o topógrafo vai a campo, ele não encontra uma forma regular, ou seja, um quadrado, um retângulo, que seria a forma mais simples, né, de a gente calcular a área. Então, normalmente, essas formas irregulares, nós fazemos a medição da área através de triângulos, ou seja, nós dividimos essa forma grande, calculamos primeiro uma parte, depois a outra. E tudo isso é feito através da fórmula, né? Da fórmula de cálculo de área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. O losango nós podemos dividir em 2 triângulos e calcular a área individual de cada triângulo de uma maneira bem fácil e depois somar essas duas áreas. E essa divisão de áreas entre várias partes facilita muito. Seria uma forma muito mais prática de se obter e calcular uma área de uma figura muito grande. Boa dica, Ceará, mas espera aí, deixa eu ver aqui. Você falou pra fatiar, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, isso aí, Ceará! E foi assim que o Zé conseguiu resolver seu problema. Ele calculou a área de um triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Depois, ele multiplicou o resultado por 8, que é a quantidade de triângulos que cabem no octógono. O resultado dessa multiplicação é a área do octógono. Mas o Zé poderia ter desmembrado o octógono de várias outras maneiras, que chegaria ao mesmo resultado. Nossa, Ceará, que 10, mano. Vou ligar agora mesmo pro cliente pra passar o orçamento. Que legal, consegui. Alô? Tudo bem? Eu gostaria de falar com o senhor Alex. Isso, é o Zé Carlos da marcenaria. Tudo bem, seu Alex?